Você está pronto para levar suas habilidades no Blender a outro nível? Descubra como criar efeitos visuais incríveis para o Halloween com tentáculos monstruosos. Já tentou criar um efeito visual de Halloween e ficou frustrado com os resultados? Nesse vídeo vou revelar técnicas secretas que usamos para criar efeitos tão realistas que vão deixar todos de boca aberta. Provavelmente vocês devem conhecer o Halloween, mesmo que não seja uma tradição do Brasil, que apesar de ser popular nos Estados Unidos, essa tradição tem origem irlandesa. Foram os imigrantes irlandeses que trouxeram o Halloween para os Estados Unidos. E você sabia que originalmente, ao invés de eles usarem aquelas abóboras como os ícones desse festival, eles usavam nabos? É que quando os irlandeses chegaram nos Estados Unidos, eles descobriram que era mais fácil de encontrar abóboras do que nabos. Isso porque a data dessa tradição coincidia com a colheita das abóboras, sem contar que era mais fácil esculpir uma abóbora do que um nabo. Aí que eles acabaram escolhendo a abóbora mesmo. Mas o que o Halloween tem a ver com efeitos visuais? Essa é a época que começa a surgir vários filmes de terror, seriados de terror, animação de terror e por aí vai. Então, para o nosso efeito visual de Halloween de hoje, vamos criar tentáculos monstruosos no Blender. Então bora começar o nosso tutorial. Então começando com o nosso tutorial de efeito visual de Halloween, de criação de tentáculos monstruosos. Então eu vou escolher aqui algum objeto aqui, tá? Eu vou trocar esse cubo aqui, porque eu acho que se a gente usar um outro objeto, acho que vai ficar mais fácil da gente ver esse efeito aqui, tá? Eu vou deletar ele e vou escolher uma esfera. Você aperta Shift A, vem em Mesh e vou escolher essa esfera aqui. Pode ser qualquer objeto, tá? Mas para esse exemplo eu acho que vai ficar mais fácil de vocês ver nesse objeto aqui. E vou fazer uso do Geometry Nodes aqui, para fazer esse efeito de forma procedural. Então vou entrar aqui nessa aba de Geometry Nodes, se aperta aqui em New e vai colocar esses nós aqui como padrão. E para a gente criar esses tentáculos aí de monstruosos nessa esfera aqui, primeiro o que eu vou modificar aqui, eu vou distribuir vários pontinhos aqui nessa esfera aqui, e desses pontinhos aqui que vai surgir os tentáculos. Então para isso, você aperta Shift A e procura por Distribute Points on Face, que é esse nó aqui, e é só soltar aqui no meio. Aí quando você fizer isso, você já vai perceber que a esfera aqui vai virar nesses montes de pontinho aqui, tá? É nesses pontinhos aqui que a gente vai fazer nascer aqueles tentáculos aqui. Então para transformar esses pontinhos aqui em tentáculos, eu vou usar um outro nó. Você aperta o Shift A e procura por Extension Points, que é esse nó aqui, e você solta aqui na frente dessa Distribute Points on Face. Esse nó aqui ele serve para converter aqueles pontos em algum outro objeto. Você vê que os pontos sumiram aqui porque como a gente ainda não definiu para que objeto a gente quer transformar aqueles pontos, então desapareceu tudo, tá? Como a gente não colocou nada, não vai ter nada aqui pra gente ver. Então a gente vai colocar agora alguma informação aqui para transformar aqueles pontos que estavam anteriormente. Então como a gente quer transformar aqueles pontos em tentáculos ou algum objeto mais próximo daquilo, seria a gente fazer uso de curvas. E o nó que a gente vai usar agora é o seguinte, você aperta Shift A e procura por Quadrant Bezier, que é esse nó aqui. E a gente vai conectar essa curva aqui da Quadrant Bezier na instância daqui, nessa Extension Points. E essa Quadrant Bezier aqui, ela serve para criar curvas, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Ela criou essas curvas aqui, tá? Ela transforma aqueles pontos nessas curvas. Só que a gente vai ter que modelar um pouco mais a posição dessas curvas aqui, que a gente vai tentar transformar nos tentáculos. Então o jeito mais fácil de regular aqui por essa Quadrant Bezier, primeiro vamos zerar todos esses valores aqui, ó. Você clica aqui no X e arrasta até aqui embaixo, você aperta o 0, tá? Vai zerar tudo, a posição deles aqui. E por esses parâmetros aqui, ó, você pode controlar aqui a posição daquelas curvas ali, tá? Na X, na Y aqui e na Z aqui, tá? Respectivamente. O que a gente vai usar mesmo é só dessa posição Z aqui. Então esses valores aqui eu vou zerar de novo e vou modificar aqui só a Z. Vou aumentar um pouquinho, aí você vai ver que ela vai ficar aqui em pezinho aqui, tá? Na vertical. E aqui outra coisa que eu quero modificar também, essas linhas, né? Que deveriam ser curvas que a gente tá modificando, elas em vez de ficar tudo de pezinho, eu gostaria que ela ficasse perpendicular em relação ao nosso objeto, que é uma esfera. Então, para acertar a posição aqui, ó, é bem facinho aqui, ó, é só você vir aqui nessa Distribute Points on Face, aqui em Rotation, você puxa uma linha e vai conectar na Rotation aqui da Extension Points, tá? Quando você fizer isso, você vê que agora essas linhas aqui, ó, ela começa a sair da esfera de forma perpendicular. Aí a gente já resolve esse problema. E antes de continuar com esse tutorial de efeito visual de Halloween, não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo, que é para esse vídeo poder chegar a mais gente interessada em efeitos visuais e para eu poder continuar criando mais conteúdos de graça para vocês. E agora o próximo passo que a gente vai dar para transformar essas linhas aqui nos tentáculos é dar um pouco mais de espessura aqui para esses riscos aqui, essas linhas aqui. Então para isso, o próximo nó que a gente vai usar, você aperta Shift A e vamos procurar por Curve to Mesh, que é esse nó aqui. E a gente vai soltar ela na frente aqui dessa Extension Points, tá? E no caso, o que esse nó faz aqui é transformar essas curvas aqui, por enquanto tá em formato
formato de linha reta aqui para mesh, que seria malha. Tornando essas curvas em malha, a gente consegue modelar agora, fazer as alterações aqui nessas linhas aqui. Então, como a gente quer dar uma espessura aqui para essas linhas aqui, então a gente vai colocar o seguinte nó. Você aperta Shift A e procura por Curve Circle, que é esse nó aqui. E agora a gente vai ligar essa linha aqui da Curve e vamos colocar aqui na Profile Curve, tá? Quando a gente fizer isso, você vê que aquelas linhas ali, ela ganharam espessura aqui, tá? Só que ela tá muito grossa aqui. Aqui pela Radius aqui, o raio, né? Se você for diminuindo aqui, ó, a gente diminui aqui o tamanho da espessura aqui. Vou deixar 0.05 mais ou menos nessa espessura aqui. E aí a gente já conseguiu deixar aquela linha um pouco mais espessa. Outra coisa que eu gostaria de fazer também, para transformar esses tubinhos aqui no tentáculo, eu gostaria de deixar as pontinhas aqui mais fina e a parte da base que sai aqui do centro, ela mais grossa aqui, tá? E um nó específico para fazer isso é um nó chamado Spline Parameter. Vou apertar aqui Shift A e procura por Spline Parameter, que é esse nó aqui, tá? Que também é um nó específico para fazer alterações em curvas, tá? Como a gente está trabalhando com curvas. E geralmente a gente usa esse Spline Parameter aqui quando a gente vai fazer modelagem de árvores, quando a gente quer colocar a parte do tronco de cima mais fininha e a parte de baixo mais grossa, tá? Só que aqui a gente vai usar para fazer o formato dos nossos tentáculos. E no caso aqui, o que a gente precisaria fazer é conectar essa Vector aqui na Radius daqui, que seria o raio aqui, tá? Para modificar a espessura aqui, deixar um lado mais fino que o outro, né? Que é isso que a gente quer. Só que, se você conectar essa Vector aqui na Radius dessa Curve Circles aqui, ó, você vai ver que vai desaparecer tudo aqui e vai perceber duas coisas, tá? Uma que essa linha aqui, ó, tá vendo? Ela ficou vermelha, tá? Quando ela ficou vermelha é porque já tem alguma incompatibilidade. E a segunda é que aqui já tá aparecendo esse sinal de exclamação aqui e já coloca aqui Invalid Link, tá? Ela já tá falando que esse tipo de ligação aqui não é possível aqui nos nós. Então eu vou fazer uso de um outro nó, porque eu quero aproveitar esse Spline Parameter para a gente poder fazer a regulagem aqui das extremidades. Para isso, para consertar esse problema, eu vou fazer uso do seguinte nó. Você aperta Shift A e procura agora por Set Curve Radius, que é esse nó aqui, e eu vou soltar ele aqui na frente dessa Extension Points. Quando você fizer isso, se você olhar aqui perto, ó, tá vendo as linhas aqui, ó, estão aqui bem mais finas aqui, tá? Ela faz algo parecido com essa Curve Circles aqui, ó. Por aqui ela vai modificar a grossura aqui do raio dos tubinhos aqui que a gente tá querendo modificar aqui. Só que no caso, eu não quero deixar ela assim nesse formato aqui, eu quero deixar um lado mais fino que a outra, tá? Agora sim, eu vou usar essa Spline Parameter aqui, ó. Você conecta essa Vector aqui na Radius daqui, que agora sim não vai ter o problema de incompatibilidade e a gente consegue fazer o efeito aqui, ó, de transformar uma extremidade aqui mais fina que a outra aqui. Só que ela tá invertida. Eu não quero deixar a parte que tá de dentro aqui, que tá saindo aqui fina e o lado de fora aqui, ó, mais grossa. Eu quero fazer exatamente o contrário, né? Eu quero deixar essa parte da extremidade de fora aqui fininha e a parte de dentro aqui mais grossa, tá? Então, para fazer essa inversão, eu vou usar um outro nó, aperta Shift A e vamos procurar por um nó chamado Math, que é esse nó aqui, e a gente vai conectar aqui na frente da Spline Parameter. E por esses valores aqui, ó, você aumentando aqui, ó, você consegue também mudar os valores aqui, ó. Se você aumentar, ela vai aumentando o raio dela aqui, mas se você for diminuindo, ó, tá vendo? Ela vai diminuindo e vai invertendo aqui, ó, o sentido, a posição desses espetos aqui, né? No caso que a gente tá fazendo, né? Dos futuros tentáculos. Então vou deixar aqui no valor negativo, -1, que aí a gente inverte o sentido, tá? E aí a gente conseguiu consertar esse problema aqui. Se você quiser aumentar a grossura aqui da base aqui, é só você vir aqui agora nessa Curve Circles aqui na Radius, você pode ir aumentando, ó, e você pode aumentar o raio aqui da base desses espetos aqui por enquanto. Uma coisa que você percebe também, ó, no caso desses espetos aqui, eles estão, nessa parte aqui, eles estão se intercalando uma da outra, tá? Se você quiser criar um espaço entre o surgimento de um espeto e outro aqui, ó, só para não ficar saindo tudo junto, dá também, tá? É só você vir aqui nessa Distribute Points on Face aqui, ó. Aqui tá em Random, troca para Poison Disc. Quando você fizer isso, você vê que nada mudou aqui, só que apareceu essa opção aqui, ó, Distance Minimum, tá aqui. É uma distância mínima entre esses pontos aqui, entre um espeto e outro. Se você for aumentando aqui, ó, você vai ver que ele vai colocar uma distância aqui, ó, para não ficar um dentro do outro. Então, cada vez que você aumentar essa distância, menos eles vão ficar intercalando uma com a outra, tá? E é assim que você consegue fazer esse espaçamento entre um espeto e outro aqui, tá? Que no caso a gente vai
transformar depois em tentáculos aqui. E outra coisa que você também percebe é que a gente conseguiu fazer os efeitos aqui do lado de fora aqui, mas a gente não consegue mais ver o nosso objeto que estava anteriormente. Se você quer enxergar aqui o objeto que estava anteriormente, você pode fazer uso do seguinte nó. Você aperta Shift A e procura por Join Geometry, que é esse nó aqui. E a gente vai conectar aqui na frente dessa Curve to Mesh. E a gente vai puxar uma linha aqui dessa Group Input aqui e vai conectar aqui na Join Geometry. Quando a gente fizer isso, ó, tá vendo? Agora a gente enxerga o objeto que estava anteriormente, que era essa esfera aqui. E se vocês não se inscreveram nesse canal ainda, se inscrevam que semanalmente eu tô criando um vídeo novo. E bora continuar com o nosso tutorial de efeito visual de Halloween. E agora para tornar esses espetos aqui em formato de tentáculos, para dar aquele movimento e deixar eles mais maleáveis, a gente vai fazer uso do seguinte nó. Você aperta Shift A e procura por Set Position, que é esse nó aqui. Vamos soltar aqui na frente dessa Extension Points. Essa Set Position aqui, ela serve para modificar aqui a posição aqui, ó, do efeito aqui dos espetos aqui, tá? No eixo X, o Y e da Z aqui, tá? A gente consegue reposicionar aqui onde você quer que coloque esse efeito aqui, tá? Eu vou deixar por enquanto no 0 aqui. E para deixar esses espetos aqui naquele movimento tipo de tentáculos, a gente vai usar um nó que também a gente usa bastante, que é para fazer esse movimento de curvatura. Você aperta Shift A e procura agora por Noise Texture, que é esse nó aqui. E a gente vai conectar essa color aqui na offset daqui, tá? Quando a gente fizer isso, se repara que esses espetos aqui, eles saíram da posição, tava aqui o nosso objeto aqui, tá? Então vamos primeiro reposicionar ele mais ou menos aqui na posição que estava antes. Para fazer esse conserto aqui, tá? Reposicionar ele na posição certinha aqui. A gente vai fazer uso do seguinte nó, você aperta Shift A e procura por Map Range, que é esse nó aqui. E a gente poder conectar aqui diretamente aqui, tá? Só que como o conector aqui ele tá azulzinho aqui e aqui tá cinza, eu vou deixar como boa prática, eu vou tentar deixar aqui tudo da mesma cor aqui, tá? Vou mudar essa float aqui para vector, aí vai ficar roxo com roxo aqui. Sempre que possível, tenta deixar aqui os conectores da mesma cor, tá? Eu digo sempre que possível, porque nem sempre vai ser possível, tá? Por exemplo, essa da amarela aqui vai ficar com essa roxa aqui, aí essa vai ficar com cores diferentes aqui, mas a mais importante seria aqui, ó, dessa vector com a offset aqui vai ficar com a mesma cor. Isso evita erros. Aí você conecta aqui, tenta deixar sempre com as mesmas cores aqui. Aí depois feito isso, vai aparecer esses valores aqui. Eu vou mudar essa mínima aqui, ó. Se você for movimentando aqui, ó, você pode ir trazendo aqui mais para a posição aqui do meio aqui, que seria mais ou menos -1 aqui. Se deixa -1, ela vai ficar mais ou menos para a posição que estava antes aqui. Se você vir aqui nessa Noise Texture aqui na escala aqui, se você for aumentando ou diminuindo aqui, ó, você consegue fazer a escala desse movimento de ondulaturas aqui. Só que por enquanto eles ainda tá bem duro aqui, tá? Os espetos aqui lá não tá com aquele movimento tipo de tentáculo que é flexível. E para a gente consertar esse problema aqui é porque a gente está trabalhando aqui com instância aqui, tá? Que seriam referências, que é uma forma do Blender trabalhar de forma mais rápida, as coisas ficam mais leves aqui para o Blender. Mas para a gente fazer essas alterações aqui na malha desses espetos aqui, ela ficar mais flexíveis, a gente vai ter que transformar isso aqui em instâncias para valores reais. E para fazer isso, a gente vai usar o seguinte nó, você aperta Shift A e procura por Realize Instance, que é esse nó aqui. A gente vai pegar essa Realize Instance e vai colocar aqui na frente dessa instance aqui, Points. E agora sim a gente vai poder ter o efeito aqui dessa ondulatura dos tentáculos aqui. A partir daqui o Blender vai ficar um pouquinho mais lento, tá? Porque você está usando essa Realize Instance, mas esse é um processo que a gente não tem como deixar de fazer. Se a gente quiser modificar aqui o formato aqui dessas curvas aqui no caso, né, que eram espetos, e vamos transformar aqui em um monte de tentáculos aqui. Então aqui nessa Noise Texture aqui, ó, pela essa Scale aqui, você pode ir aumentando aqui a intensidade da escala aqui, da tortura aqui, ou se você for diminuindo aqui, ó, ela vai ficando menos torta aqui, tá? E se deixar no 0, ela volta ao que era antes, né? Aquele monte de espeto aqui, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Você vai aumentando aqui até chegar mais ou menos assim, e aí já fica mais com um formato de tentáculos aqui. Se você apertar o botão play, você vai ver que ela vai ficar aqui estático, tá? Não tem um movimento aqui, tá? Pra gente ter esse movimento dos tentáculos aqui, como se eles estivessem vivos, a gente vai mudar esse valor aqui, ó, de 3D, você vai mudar para 4D. Aí você percebe que aqui, ó, nessa W aqui, ó, que aparece quando você muda para 4D, tá? Se você apertar aqui na W e for arrastando aqui, ó, para direita ou esquerda aqui, ó, você consegue fazer esse movimento aqui dos tentáculos
tentáculos aqui, tá? Aí você consegue fazer esse movimento aqui. Só que se você soltar, tá? Ele para de se movimentar, tá? Mesmo você apertando play, ele vai ficar aqui parado. Então, para fazer essa mudança desse valor aqui de forma automática, a gente vai fazer um uso de um outro nó. Você aperta Shift A e procura por Scene Time, que é esse outro nó aqui. E você vai conectar essa seconds aqui na W daqui. Se você dá um play agora você vê que, tá vendo? Agora os tentáculos eles vão ficar aqui movimentando de forma automática aqui. Caso você queira ter o controle aqui da velocidade do movimento desses tentáculos aqui, é só você acrescentar um nó aqui, ó. Você acrescenta um nó de Math, você aperta Shift A, procura por Math, que é esse nó aqui, e vamos mudar aqui para Multiply. Aí é só você soltar aqui na frente dessa Scene Time aqui, e por esse valor aqui você consegue controlar a velocidade dos tentáculos. Se você for aumentando aqui, ó, vai ficando mais rápido, se você for diminuindo, vai ficando mais lento. Aí você coloca numa velocidade que você achar melhor aqui. Vou deixar aqui 0.8. E outra coisa que a gente percebe também é que se você olhar de perto, ó, tá vendo que esses tentáculos aqui, ó, elas estão balançando aqui, só que aqui na base aqui, ó, se você olhar de perto, ó, tá vendo que a base aqui ela fica solta, que ela não fica grudada aqui no nosso objeto aqui. Então, para consertar esse problema, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai acrescentar o seguinte nó, você aperta Shift A e procura por Vector Math, que é esse nó aqui, e a gente vai mudar de Edge para Scale, tá, de escala. E a gente vai soltar aqui na frente dessa Map Range. Essa escala aqui, se você for aumentando aqui, ó, ela também aumenta aqui a escala aqui da intensidade da tortura aqui em relação ao centro aqui. Então, como que eu quero deixar aqui numa posição aqui que essa base aqui ela fica grudada aqui na esfera aqui. Só que tem um jeito aqui para deixar ela mais perfeitinha aqui, ó, fazendo uso novamente dessa Spline Parameter aqui. Se você conectar na Scale aqui, ó, ela vai ajudar a deixar essa base bem grudadinha aqui no seu objeto aqui. Então, vou selecionar essa Spline Parameter, vou dar um Shift D para fazer uma cópia e vou conectar agora essa Spline Parameter aqui na Scale aqui desse nó que a gente acabou de criar aqui, tá? Aí quando você vê aqui, ó, tá vendo, ó, agora ela fica mais grudadinha aqui, ó, certinho aqui. Aí a gente já arruma esse problema aqui, tá? Se você ainda vê que ainda tem, se olhar bem de pertinho aqui, ó, ainda tem, pode ser que você vê um pouquinho aqui de abertura aqui, ó, tá vendo? Porque a esfera aqui ela é meio que arredondada, tá? Então, mesmo que ela tiver aqui grudadinha aqui, ó, dá pra ver aqui umas pequenas brechas aqui na base desses tentáculos aqui. Se você quiser arrumar isso aqui, se você é bem perfeccionista, então você pode vir aqui nessa Quadrant Bezier aqui, ó, e aqui nessa Start aqui, ó, no início, por essa Z aqui, ó, você pode, se você diminuir o valor, ó, tá vendo? Você consegue trazer esses tentáculos um pouquinho mais para dentro do seu objeto aqui, tá? Aí, tipo, não vai mais aparecer aquelas aberturas aqui. Aí já resolve aquele problema lá, agora fica perfeitinho, tá? Se você é perfeccionista, esse é um jeito de resolver esse problema aqui. E agora aqui de regulagens mais de configurações mais finas aqui, por exemplo, se você acha que os seus tentáculos aqui ficaram meio endurecidos aqui, ó, por exemplo, se você deixar essa resolução aqui muito baixa, você vê que ela fica mais reta aqui, ó. Se você quiser deixar ela mais com um jeito mais flexível aqui, é só você aumentar esse valor de resolution aqui, ó. Tá vendo que ela vai fazendo a curva mais maleável aqui, aí ela vai ficando mais redondinha aqui. Isso acontece porque a gente tá aumentando o número de segmentação aqui. Se você entrar no modo de wire aqui, ó, tá? Vamos ver aqui, ó, esse tentáculo aqui, tá? Eu vou diminuir a segmentação aqui, ó, tá vendo, ó? Ela tá segmentada só nessa parte aqui. Aí na hora que você vai aumentando, ó, vai aumentando esse número de segmentações aqui, ó. Aí, tá vendo, ó, a curva vai ficando mais flexível. E se você quiser também aumentar a segmentação aqui dessas outras linhas aqui que tá no sentido aqui na horizontal, você pode também melhorar pela resolução aqui dessa Curve Circle aqui, ó. É o mesmo esquema, tá? Se você diminuir, ó, vai diminuindo as linhas aqui no sentido horizontal aqui, tá? E se você for aumentando aqui, ó, ele vai aumentando o número de segmentação aqui na horizontal. Isso também vai deixar a qualidade dos seus tentáculos mais flexíveis aqui. Em relação aqui de comprimento aqui dos tentáculos, é só você vir aqui nessa Quadrant Bezier aqui, na Z você vai aumentando, você deixa ela mais com os tentáculos mais compridos ou com tentáculos menorzinho aqui. Aí você pode fazer o controle por aqui também. Dá até para fazer um efeito aqui de vírus aqui, tá parecendo um vírus isso aqui. Se você quiser aumentar a densidade de tentáculos ou diminuir, é só você vir agora nessa Distribute Points on Face e aqui por essa Density aqui, ou você aumenta aqui, tá? Você pode aumentar a densidade ou você pode diminuir ela aqui, tá? Deixa só um pouquinho aqui. Aí você faz o controle por aqui também. E agora vamos colocar a textura nesses nossos tentáculos aqui, tá? Então vamos vir aqui nessa aba aqui de Shading. E aqui no caso eu vou simplesmente já colocar já a textura pronta, tá? Eu vou usar o Blender Kit. Se você não tem um Blender Kit,
realmente deixa instalado que isso vai salvar horas de trabalho para você. É um addon que é de graça, tá? Ele vai colocar texturas aqui no seu projeto aqui de forma automática. Se você não sabe como instalar e como usar ele, eu já fiz um tutorial explicando como que faz isso. Eu vou deixar esse vídeo na descrição aqui embaixo, você vê depois de assistir esse vídeo aqui. Aqui eu vou fazer uma demonstração bem rápida aqui, tá? Depois que você já instalou o Blender Kit, você vem aqui nessa setinha aqui, ó, clica aqui e procura aqui por Blender Kit aqui, tá? Vou clicar em Blender Kit, vem aqui em materiais, depois em categorias e ele vai te dar várias opções aqui de materiais, tá? No caso eu vou escolher aqui essa Organic aqui, eu vou dar um pause aqui, só pra gente poder ver aqui os exemplos aqui. Aí você pode escolher uma aqui, eu vou escolher essa aqui que eu usei no meu exemplo aqui, acho que ficou legalzinho esse modelo aqui, tá? Eu vou clicar aqui, aí você espera carregar, ele vai colocar esses nós aqui, tá? Que é referente a essa textura aqui. Aí você vê que ele só colocou aqui a textura aqui pro objeto aqui no meio, mas se você quer que apareça aqui nos tentáculos aqui, aí você tem que voltar aqui, ó, na Geometry Nodes, e aqui na Geometry Nodes a gente tem que colocar um nó para ativar a textura aqui nos tentáculos aqui. E o nó que a gente vai usar, você aperta Shift A e procura por Set Material, que é esse nó aqui. A gente vai soltar aqui na frente dessa Join Geometry. Vou deixar aqui na visão aqui de Render, vou deixar aqui nessa visão de Shade aqui, para a gente poder ver as cores, e vou clicar aqui, ó, nessa bolinha aqui, e vou procurar por aquela textura ali, que seria no caso essa da Alien Surface aqui, ó. Vou selecionar ela, que aí ele vai colocar a textura aqui no seu objeto. Aí você vê que a textura aqui ficou bem estranha aqui, não tá igual a que tá aqui no seu objeto, tá? Dos tentáculos aqui. Para arrumar esse problema aqui, eu vou voltar aqui na Shading, e aqui nesse nó aqui dessa Mapping aqui, ó, eu vou mudar essa UV aqui, ó, conecta por essa Object aqui. Aí você coloca aqui, que aí você vai resolver esse problema aí. Aí você vê que a textura aqui ainda tá com alguns problemas aqui de distorção, então a gente vai arrumar isso também. Para resolver esse problema, é só você mudar aqui, né, nesses nós laranja aqui, ó. Tá vendo que tem aqui essa flat aqui? Clica na flat e vai mudar aqui para box. E você vai fazer isso para todos esses nós aqui laranja aqui também, tá? Tudo flat, muda tudo para box. E vai fazendo isso até mudar todas essas opções aqui de flex para box, que aí você conserta o problema. Aí quando você vê de pertinho aqui, ó, agora, ó, tá vendo? A textura ficou mais bonitinha aqui, tá? Eu acho que deu uma boa melhorada aqui, tá? Se você quiser fazer alguns outros ajustes também, geralmente que a gente mais vai mudar seria aqui, ó, na parte de scale aqui, ó, ele já vem conectado com esse nó aqui de velho. Você pode clicar aqui e arrastar ou para mais ou para menos, tá? Se você colocar a menos, você vai dando tipo um close aqui na textura, tá? Aí você vai mudando aqui o visual dela aqui. Eu vou deixar ela assim, ó. Aí vai ficar com esse visual aqui. Aí assim você rapidamente já coloca a textura, tá? Eu acho um jeito bem mais rápido aqui do que eu ter que ficar toda hora montando esse monte de nó aqui para fazer a textura. Você pode fazer os nós pessoalmente aqui, geralmente quando você quer colocar alguma textura mais específica aqui para um determinado objeto que você está criando aí, tá? Mas no geral aqui o Blender Kit aqui já tem várias texturas aqui, é só pegar e colocar aqui de graça. Isso vai ajudar bastante aqui a acelerar o seu projeto. Na composição que eu fiz aqui para a apresentação aqui, o que eu fiz foi, em vez de usar uma esfera aqui, tá? Eu apliquei o efeito aqui num plano aqui, e na verdade esse plano aqui, esse de trás aqui, né? Você vê que eu coloquei dois aqui, tá? Tem esse plano aqui que eu coloquei o efeito dos tentáculos, e esse outro plano que eu coloquei a mais, que eu coloquei aqui na frente, aqui um pouco acima aqui desse plano aqui, porque se eu entrar aqui no mouse de visão de render aqui, coloquei esse segundo plano aqui por duas razões. Uma é eu não queria que esse plano aqui mostrasse a textura que tá aqui. Eu só queria mesmo que aparecesse os tentáculos aqui, sem aparecer esse plano aqui, com essa textura aqui, por isso que eu coloquei esse plano aqui na frente. E outra que esse plano aqui, eu usei aqui para capturar as sombras aqui do tentáculo aqui. Isso eu vim aqui nesse quadradinho laranja aqui, ó, de Object, aqui em Visibility, eu deixei ativada a Shadow Catcher aqui, tá? Que é para colocar sombras aqui. Por exemplo, eu vou deixar aqui na visão aqui de câmera aqui, ó. Se eu desativar essa Shadow Catcher aqui, ó, você volta a ver o plano aqui que eu coloquei na frente, ele tá escondendo esse outro plano aqui dos tentáculos aqui, com essa textura aqui, e tá captando as sombras aqui também. Por isso que eu coloquei esse plano aqui. Aí quando eu ativo aqui a Shadow Catcher, eu escondo a textura dos tentáculos do plano anterior e pego a sombra dos tentáculos aqui também. A mesma coisa eu fiz aqui no chão, aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei mais um plano aqui, ó. Ele também tá com Shadow Catcher. Vou voltar aqui para essa visão aqui e desativar o Shadow Catcher só para vocês verem aqui. Que eu coloquei só para pegar aqui a sombra aqui do monstro e dos tentáculos aqui. Por isso que eu coloquei esse plano aqui. Aí só deixar ativado aqui a Shadow
Shadow Catcher, o plano fica invisível, mas eu pego aqui ó, as sombras aqui do chão e aqui da parede também eu fiz a mesma coisa. Aqui eu tô explicando por cima aqui como faz uma composição aqui, tá? Eu não vou dar muitos detalhes aqui como que é feito isso, mas se vocês tiverem interesses aqui de como fazer uma composição usando o Blender aqui, deixa aí nos comentários aqui, que aí eu vejo aqui um jeito, se vocês quiserem aprender aqui a fazer uma composição mais simples aqui. Essa aqui até que foi uma composição bem simples mesmo, e que apesar disso ficou aqui até que bem realístico aqui. Já dá pra fazer uns bons filmes de Halloween aqui, bem interessantes aí. E totalmente de graça, tá? Porque o Blender é de graça. E dessa forma vocês conseguem criar um efeito visual de Halloween de tentáculos monstruosos de uma forma bem simples aqui no Blender. E agora vocês podem criar vários projetos de terror em seus vídeos com uma qualidade que fica bem realística e que com certeza vai impressionar muita gente. E se vocês curtem esses efeitos visuais de terror, eu também já criei um outro vídeo que vai te ensinar a criar um outro efeito de Halloween usando o simulador de tecidos do Blender, que também fica bem realístico. Vou deixar esse vídeo nos cards aqui em cima, dá uma olhada que vocês vão curtir bastante também.